Pessoal, bem-vindos. Hoje eu vou dar os indicativos da prova da D1 de rodovias e vamos nos focar na parte de declividade. Nesta prova vamos fazer duas partes. Primeiro uma experimental e uma outra parte usando o Google Earth. Então, se vocês notam, o que é declividade? Muita gente, não consegue entender direito a declividade, porque na verdade temos um triângulo. Se vocês veem aqui no meu estacionamento, tem uma declividade de subida. Então o carro, quando ele quiser subir por aí, aqui tem que ter uma declividade máxima. Dado que a declividade não é ótima, aqui foi colocado uma maior rugosidade. Então essa maior rugosidade ela serve para que os pneus do carro segurem. O maior coeficiente de atrito que existe, um dos maiores coeficientes, é borracha e asfalto. É por isso que quando um carro breca, ele breca mesmo no asfalto muito bem. Já quando é concreto, borracha com cimento, como seria o pavimento rígido, esse coeficiente não é tão grande. Não sei para quem foi pela Imigrantes, se você tem uma rodovia de concreto, ele patina. E como patina, é feita uma rugosidade nessas rodovias, é colocada uma rugosidade aí de propósito. Então essa rugosidade de propósito, eles pegam e mais ou menos assim, arranham o cimento para que tenha maior rugosidade. O que vai acontecer com isso? Meus tadinhos pneus, eles vão desgastar bem mais. Mas concreto, pavimento rígido e flexível, cada um tem suas próprias propriedades. E aí vamos ver vantagens e desvantagens. Agora o que eu quero ver é qual que é essa declividade. Como calcular a declividade de uma rua, de uma sarjeta. Então, para isso existe o que fala nível de engenheiro. Aqui eu tenho uma mangueira com água. A água, ela fica alinhada sempre na mesma altura. Não sei se lembrem do princípio de Pascal, né? O princípio de Pascal e lei de Stein, acho que essas duas. Fala que não interessa se aqui tem uma seringa grande, seringa pequena, a água sempre vai ficar no mesmo nível. Então, eu vou mexer um pouco aqui. Assoprei um pouco, para deixar um pouco em desnível. Então aí eu vou esperar um pouco, e aí os dois sistemas, eles vão alinhar, a pouquinho, eles ficam alinhados novamente. Então, o que tem que usar? Tem que usar uma mangueira um pouco maior. Mas devido ao coronavírus, é a única mangueira que consegui achar, essa pequena, e para poder visualizar, também aí peguei umas seringas. Então, eu pediria, por favor, que façam com uma mangueira. Bom, a declividade do chão é a mesma declividade que essa linha amarela. Então, como eu vou medir a declividade? Bom, passo 1. Eu vou grudar aqui essa parte. Eu vou grudar aqui a outra. Só esperem um momento. Obrigado pela espera. Então, eu grudei as duas partes da mangueira aí. Qual que é o meu intuito? Eu vou medir essa distância aqui. Eu vou medir essa distância aqui. E aí eu vou ter o desnível. Mas qual que vai ser minha base? A água. Bom, aqui, que não todo mundo vai ter, é um nível laser. Então, este nível laser aqui
No lado esquerdo está batendo com a água, no lado direito está batendo com a água. Mas para saber isso, eu tenho que colocar um tripé e essas borbulhas eu tenho que calibrar, até que esteja certo. Então, com esse nível, o que eu tenho que fazer é medir o desnível. Tá? Então, para medir o desnível, vou usar uma trena. A distância da água deu 13. De aqui até aqui deu 13 centímetros. Então, esse vai ser, não sei, vamos chamar de A. Agora o B. O B eu vou colocar aqui. E agora a medir aqui. Eu tenho 29. Então, distância 13, chamarei A. Distância 29, eu vou chamar de B. Então, 13 menos 29 vai dar 16. Então, já sei que a altura... a ver, vamos usar aqui. Isso. Esse é desnível. Essa parte de aqui. Essa parte de aqui, onde está meu dedo, meu dedão, é 16 centímetros. Porque eu medi lado direito, subtraído ao lado esquerdo, então esse pedacinho já tenho 16 centímetros. Esse seria meu desnível. Agora, para poder saber qual que é a declividade, é desnível, esse desnível, dividido entre a distância entre meus dois pontos. Ou seja, o desnível eu tenho que dividir entre essa distância. Esse desnível, que seria vertical, vou dividir entre essa distância, que seria horizontal. E com isso eu vou determinar a minha declividade, porque é também chamada tangente do ângulo. Eu tenho que esticar mais um pouco. Sugiro que façam com ajuda, tá? Fazer sozinho não está muito certo. 67. O comprimento seria 67 centímetros. Outra coisa que eu poderia medir seria esta distância. Acho que fica melhor isso. Porque quando você está numa rua, definitivamente tem que medir essa distância. Então, vamos aqui, lá para dentro. Esse bateu e este bateu. Isso. 73 centímetros seria a distância sobre a rua e 16 seria meu desnível. Aí eu tenho certeza dessas medições, 73, 16, e aí eu vou fazer os cálculos para saber o desnível daqui. Então, a experiência que trata, a experiência que eu vou pedir para vocês é a mesma, exatamente a mesma. Arrumem uma mangueirinha, a maioria do mundo tem uma mangueira em casa, peguem assim uma declividade qualquer, pode ser no chão, né? Pode ser aqui, é mais cômodo que seja aqui, mas também pode ser no chão. Aí medem a altura de um, medem a altura do outro, medem esse comprimento nessa direção, e daqui a pouco eu vou mostrar como calcular o valor da declividade. Então, parte da nota vai ser mostrar uma foto dessa atividade e determinar a declividade. Bom, agora vamos fazer o cálculo da declividade.
esse negócio de declividade não é tão simples assim. Então, vamos lá para o Paint. No Paint vamos fazer um pequeno esquema de como ficou o nosso sistema. Então aqui vamos ter um desnível de 16 centímetros. Esse seria o desnível. Agora vamos fazer nossa hipotenusa que tínhamos medido, que esse vai dar 73 centímetros. Essa seria a hipotenusa. O que temos que procurar agora, bom, vamos colocar esse valor em vermelho, que a gente não sabe, que é o valor que estamos procurando. O que estamos procurando é a declividade, que é também conhecida como tangente do ângulo, tangente de A, que seria A. Este seria o ângulo A. Esse seria o ângulo A. Então, a declividade vai ser esse desnível dividido entre o comprimento. Então, esse valor dividido entre este é a tangente do ângulo A. Ou seja, desnível entre comprimento. Deixa eu colocar aqui também. Este igual é a desnível entre o comprimento, mas não é entre a hipotenusa. Tá? A hipotenusa é um outro valor. Então, esse valor dividido entre esse valor. Então, para determinar isso, eu preciso, bom, vou usar seno, cosseno, tangente. Se eu usar seno, seno do ângulo A é igual a 16 dividido entre 73, aí já tenho o ângulo A. E tendo o seno do ângulo A, eu vou ter a tangente do ângulo A. Eu vou utilizar o Excel, onde o seno do ângulo A é igual a 16 centímetros entre 73 centímetros. Isso significa que para A vai ser igual a inversa seno de 16 dividido entre 73. Então, vai ser 0,22 graus. Tem alguma coisa errada, né? Isto não está escala, né? Mas ainda assim, quando eu fui lá e medi, estava mais ou menos uns 15 graus. Aí, a meu olho, estava uns 15 graus. Só que a declividade não é medida em graus. As declividades é desnível entre comprimento, é uma unidade adimensional. Então, aqui por que deu errado? O Excel está errado? É isso, o Excel está errado. O Excel, ele usa radianos. Radianos não é tão complicado. É só uma unidade que 360 graus é igual a 2 pi radianos. Ou seja, é igual a 2 pi. Não, igual a pi. Então, 2 vezes pi, 19 radianos. 360 graus é igual a 6,28 radianos. Então, 0,2209. Melhor eu faço assim. Radianos. Quantos graus será? Aqui eu vou adicionar ao Excel. Radianos. Então, se eu tenho este valor, 0,2209 radianos, quantos graus eu vou ter? Então, é uma regra de 3, todos sabem. Eu vou pegar isso, multiplico por esse, e eu vou dividir entre esse outro. Então, 12,66 graus. É mais ou menos o que eu vi. Agora sim tem sentido.
No Excel eu posso usar essa outra, graus. Então eu vou transformar isso em graus, 12 graus. Então 0,22 radianos vai ser 12 graus. O Excel ele já transforma. Se notam, aqui tem uma pequena diferença, e é porque aqui eu não usei o valor de π. Para usar o valor de π no Excel, você coloca π e parênteses, abre e fecha parênteses, e aí dá o valor de π com todos os decimais. Então o Excel nos ajuda porque podemos automatizar, mas temos que ter muitíssimo cuidado nessa automatização. Evitar que seja uma caixa preta que entram dados e saem resultados. 12 graus. Bom, voltamos. Declividade é igual a tangente do A. Bom, aqui para explicar um pouco melhor o que é a declividade, eu vou fazer um pequeno esqueminha. Aqui. Vou fazer outra linha aqui. Esta seria a desnível. Eu vou colocar um desnível de 2 metros. E aqui eu vou colocar o comprimento. O comprimento de 100 metros. Então, a declividade, que seria igual a tangente do ângulo, em porcentagem, vai ser igual a isso dividido entre vezes 100, multiplica por 100. Isso está errado. Eu errei de propósito, desta vez. A declividade, eu estou usando tangente do graus. E o Excel, ele faz tangente do... ele usa radianos. Ou seja, eu deveria usar tangente desse valor. Então, declividade é 0,22 e declividade em porcento, isso vezes 100. Então, a declividade seria 22,46. Errado de novo. Tangente de A. Vamos ver ou não? Ou está certo? Tangente do ângulo A. Bom, então, a verdade, se estava certo, verifiquei. Vamos colocar com uma outra vermelho. Então, verde. Verde é uma cor bem mais tranquila. Então, vamos apagar tudo que está errado. Isso daqui, esta declividade. Vamos colocar aqui as declividades. Então, qual que é o trabalho que tem que fazer? Bom, vocês medem o desnível, medem o comprimento, aí vocês fazem inversa seno do desnível entre o comprimento, para ter o ângulo em radianos. Aí vocês acham a tangente do ângulo também em radianos, ou seja, se aqui usa radianos e aqui usa radianos, aí eliminou e já temos o valor. Então essa seria a declividade adimensional. E multiplicando esse valor por 100, teríamos a declividade em porcentagem, ou seja, 22%. Então a primeira parte do trabalho seria isso. A segunda parte do trabalho, bom, isso pode valer uns... bom, se a nota vale 20, isso que vale uns 7 pontos.
Agora, vamos medir declividades e raio de giro de uma rodovia. E para isso vamos precisar do Google Earth, programa de graça, podem baixar em qualquer um computador. E também, para quem tem boa internet, ele funciona online. Então você procura Google Earth e aí fala, demora um pouco quando é online. Quando vocês baixam, ele demora menos. Bom, aqui vamos fechar as dicas de índice. Então, qual que é o trabalho? Medir a declividade de uma curva, de uma rodovia. Então eu vou procurar rodovia São Paulo Santos, eu sei que chama rodovia dos imigrantes, o Google é inteligente, ele me fala que é rodovia dos imigrantes. E agora eu vou reduzir a escala. Eu tenho que procurar uma curva para medir a declividade. Então, temos que sair procurando. Olha, aqui achei. Não é da rodovia dos imigrantes em si, mas eu achei uma curva. Então, é isso que eu quero. É essa transição que vocês procurem qualquer uma rodovia do mundo. Então, não vou achar todo mundo a mesma curva. Tá? Então, uma vez que vocês acham assim uma curva bem bonitinha, aqui tem uma ponte. Então, melhor esta curva daqui. Quero que notem uma coisa bem interessante. Aqui eu tenho uma linha reta. Eu vou usar o print screen. Ctrl V. Aqui temos uma linha reta. Deste outro lado também temos uma linha reta. E aqui vamos ter um raio de giro. Se eu fizer um círculo mais ou menos perfeito, este não é perfeito, aqui ele vai bater na tangente e aqui este outro vai bater na tangente. Aqui não está dando muito certo porque não é um círculo, aqui é uma elipse. Vamos fazer crescer um pouco mais. Pronto, aí está, círculo. Então, eu quero que meçam essa distância, a declividade neste trecho, a declividade nessa curva e a declividade nesse trecho. Ou seja, aqui eu vou colocar uma marca aqui. Eu vou colocar aqui uma outra marca aqui. Então, a declividade nesse trecho, a declividade nesse trecho e a declividade nesse trecho. Como eu vou medir? Eu preciso desnível entre o comprimento. Como eu vou medir o desnível e como eu vou medir o comprimento? Tudo está no Google Earth. Então aqui eu vou criar um novo trabalho. Declividade vai ser igual a desnível entre comprimento. Então aqui colocarei desnível e aqui comprimento. A fórmula seria declividade, tangente do ângulo, assumindo que aqui seja 1 e aqui 100. Eu sei que vai ser 1%. Então, mais desnível entre o comprimento, essa seria a declividade adimensional. E aí, esse eu vou multiplicar vezes 100, e aí esse vai ser em porcentagem. Verte, copiar, colar e colar. Bom, então eu tenho 3 trechos. O primeiro trecho. Então, eu tenho que medir aqui meu primeiro trecho. Como eu vou medir meu primeiro trecho? Posso fazer um print, ir no AutoCAD? Posso ir no Google normal?
sim. Mas aqui também eu tenho uma ferramenta chamada mostrar régua. Então, na mostrar régua, ele vai nos falar o comprimento. Então, o comprimento é deste matinho até aqui. Bom, eu vou pegar esse caminho, clico uma vez, e mais ou menos onde tem a tangente do ângulo, que seria este outro mato de aqui, eu tenho 857 metros. 876. Comprimento do solo, 876. Esse título, acho que o ângulo 360, aqui 0, aqui dá 90, 180. Então esse título, na verdade, é o ângulo. Por que colocaram título? Bom, então, 890 metros. Não vamos fazer. Então, o comprimento é 890 metros. E qual que é o desnível? 890 metros, 896. Isso, 896. E agora, qual que é o desnível? Se vocês notam aqui, nesta parte, ele fala elevação. Então, 765, a elevação aqui. 765. E a elevação aqui, 777. Então, 765, 777. Vamos aqui, mais 777 entre menos 765. Então, o desnível seria 12 metros, o comprimento 896, a declividade vai ser 12 dividido entre 896, multiplicado por 100, a declividade 1,33%. Então, esse caminho tem 1,33%, nas rodovias tem que ser menor do que 4, menor do que 3,5, então tá ótimo. Então, aqui vamos ter um giro, um círculo. Então, como fazemos o círculo? O círculo eu vou fazer aqui. Aqui, lembrar que nesse pontinho, que é minha interseção, aqui tem uma ferramenta também chamada círculo. O círculo, podemos colocar o centro que a gente quiser, aqui, clico, e ele vai fazer um círculo perfeito. Então, nesse círculo perfeito aqui meio que bateu um pouco. Eu vou clicar, cliquei, o anterior ficou desenhado, só que esse círculo não ficou ótimo. Um círculo de 1000 metros, o raio de giro, de giração. Então, o que significa que o centro talvez não está certo. Então, vou reduzir. Se eu clico aqui forma uma mãozinha quando fica no meio. Eu vou trocar aqui o centro. E agora, como consertar o tamanho? Então, a mãozinha aqui no início da linha é para mexer o centro do círculo. E aqui a mãozinha no final da linha é para diminuir o tamanho. Aqui eu aperto o botão esquerdo do mouse, ele vai mexer tudo, botão direito, não. E agora, como mexer esse círculo? Eu só posso mexer centro e comprimento. Então, aqui vou subir mais um pouco, subo um pouco. Tem que estar meio que tangente, está muito grande. Vou diminuir um pouco. Mexo, ainda está muito grande, vou diminuir outro pouco.
Mexo, já quase. Vou mexer outro pouquinho. Consegui. Então, desse pontinho até esse pontinho daqui, aqui mais ou menos, onde está a mãozinha, é esse comprimento. Então, como eu sei o comprimento de uma circunferência? Eu não sei. A ver, eu vou fazer um print screen por si acaso. Mas como eu não sei, aqui é comprimento semicircunferência. Comprimento de um semicírculo. A ver, vamos em imagens. Comprimento do arco. Eu sei que tem a ver com pi, com diâmetro. Então vamos saber o comprimento do arco. Comprimento do arco. Esse Google mostra tudo exceto o que você está procurando. Comprimento de um arco, Escola Brasil, dada uma circunferência, comprimento do arco, blá blá blá, a fórmula, 2 pi. Não entendi. Para determinar se o comprimento de uma circunferência, usamos a expressão C igual 2πr. Bom, R é esse tamanho. A gente tem aqui, o raio é 1400 metros, então já temos o R. Pi por diâmetro é o comprimento total, é o perímetro. Eu quero só de eu não quero disso, eu quero de um pedaço. Bom, eu vou analisar. Sim, mais 2π. Vou usar como texto. 2π.